Olá, como vai? Tudo bem? Vamos hoje aqui dar continuidade ao nosso estudo de eletricidade, eletrostática no caso, e andamento ao contexto da definição do que vem a ser campo elétrico, tá? Nós já vimos algumas definições e conceitos do campo elétrico na aula anterior. Agora vamos dar um andamento no contexto de análise vetorial desse campo elétrico. Como é que funciona isso? Estou colocando aqui no título principal, orientação do vetor campo elétrico. Criei algumas definições aqui para o contexto que eu vou ilustrar na figura para vocês. Tá? Eu disse que Qzão, Q maiúsculo, é a carga fonte, seria a carga geradora desse campo elétrico que vai ser analisada. Ok? Eu defini assim. Qzinho, Q minúsculo, é a carga de prova. É a carga que vai sofrer, na verdade, no ponto, quando está localizada nesse ponto, que recebe a influência dessa carga geradora, uma força elétrica gerada por esse campo. Ok? E aqui o tal campo do espaço, onde ele está sofrendo a influência da carga geradora do campo ou carga fonte. Ok? Vamos analisar aqui o seguinte. Há duas hipóteses para essa carga fonte. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Vamos analisar uma por vez. Tá? No caso primeiro, caso original, eu escolhi como a carga Qzão, carga fonte, sendo maior que zero. Dentro desse contexto da carga ser maior que zero, eu tenho duas hipóteses. A carga Qzinho ser maior que zero ou ser menor que zero. Vamos fazer isso tudo aqui a princípio, um primeiro caso, um subcaso desse primeiro caso, sendo Qzinho maior que zero. Então, ambas as cargas sendo positivas. Bom, dá para entender, pela lei de Dufay, que se as duas cargas elas são positivas, elas possuem o mesmo sinal. Então, analisando a carga de prova, ela vai ser objeto de estudo, tudo bem? Haverá uma atração ou repulsão? Repulsão, porque elas têm sinais iguais, ok? Então, essa carga daqui vai repelir a carga, no caso de prova, que é positiva também. Então, a força de interação aqui, ó, será assim. Uma força de repulsão eletrostática, ok? Agora, vamos lá. Analisando aqui agora o contexto desse campo elétrico, eu tenho o seguinte. Eu sei que, nós já vimos anteriormente, que força e campo elétrico, elas são vetores que têm a mesma direção sempre, tudo bem? Vão ter sentidos iguais se o fator que estamos multiplicando é positivo. Sentidos contrários se for negativo esse fator que está multiplicando. Esse fator é a carga de prova. Lembrando que, olha aqui, ó, força elétrica é a carga vezes o campo elétrico, não é verdade? Então, se são vetores múltiplos, eles são vetores de mesma direção. Terão o mesmo sentido se a carga for positiva. Sentidos contrários se a carga for negativa. Ok? Nesse caso especificamente, a carga de prova ela é positiva. Então, o campo elétrico terá o mesmo sentido que a força elétrica. Então, o campo elétrico aqui vai estar, que atua no ponto, vai estar assim. Esse aqui seria o campo elétrico gerado pela carga mais Q. Então, tenho nesse caso aqui, quando as duas cargas têm sinais iguais, a força e o campo, nesse caso, com a mesma direção e mesmo sentido. Ok? Vamos ali para o outro quadro para ver a análise contrária agora. Bom, agora eu tenho o seguinte, eu tenho a carga, ainda sendo carga fonte, ainda sendo positiva, e a de prova sendo o quê? Negativa. Nesse contexto, eu vou ter uma força elétrica de interação entre as duas cargas, mas vou analisar somente carga de prova, mesmo contexto, que vai ser uma força de atração, porque eles têm sinais o quê? Contrários. Então, a força que vai atuar aqui será assim. Ó. Essa seria a força de caráter elétrico. Concorda com isso? Tudo bem? Bom, agora nós temos o seguinte, que, na verdade, o campo elétrico vai ter a mesma direção sempre que a força elétrica, porém, terá o mesmo sentido se a carga de prova for positiva. Sentido contrário se for o quê? Negativa. Como a carga de prova é negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Então, o campo que atua no ponto tem sentido contrário. Nesse caso, esse aqui é o campo elétrico gerado pela carga de fonte, tá? Sobre o ponto onde está situada a carga de prova menos Q. Nesse caso, tem sentidos contrários. Até aí, tudo bem? Bem, dando andamento aqui,
eu tenho agora o segundo caso, quando a carga de fonte é negativa, ok? E esse subcaso, onde eu tenho a carga de prova positiva, ou seja, eu tenho a carga fonte sendo negativa, a carga de prova sendo positiva, carga de sinais contrários, acontece uma atração, fato. Então existe na carga de prova uma força eletrostática de atração, ok? Isso é fato, tudo bem? Bom, analisando ainda em cima disso, eu tenho que, nós sabemos que força elétrica é carga vezes campo elétrico, que campo e força, repetindo, vou repetir isso muitas vezes, tem sempre a mesma direção, ponto. Agora, terão o mesmo sentido se a carga de prova for positiva, que é o fator que estamos explicando. E se terão sentidos contrários se a carga de prova for negativa. Nesse caso, a carga de prova é positiva. Então, força e campo terão o mesmo sentido. Então, o campo que atua no ponto, por favor, o campo não atua na carga, ele atua no ponto, no espaço. Está a favor da força elétrica, ok? Então, esse caso teria essa configuração para o campo que atua no ponto e para a força que atua na carga que está situada sobre esse ponto, ok? Vamos lá para outro caso, no outro lado. Bem, continuamos com a carga fonte sendo negativa. Agora, esse subcaso aqui, o caso 2, é a carga de prova também sendo negativa. Ou seja, eu tenho as duas cargas que estão interagindo, tendo uma interação de repulsão, porque tem sinais iguais, ok? Então, olha só, a força que atua nessa carga de prova menos Q é essa aqui, ó, força elétrica, tudo bem? É uma força de repulsão. A carga fonte está repelindo a carga de prova. Até aí, tudo bem? Agora, vamos lá. O campo atuante nesse ponto daqui, ele é a influência da carga fonte. Agora, veja bem, a carga de prova é negativa. Ou seja, campo e força terão a mesma direção sempre. Porém, nesse caso, terá sentido contrário, porque a carga de prova ela é negativa. Então, na verdade, eu tenho a carga de prova sendo negativa, o campo que atua no ponto, não no corpo atua força, eu tenho o campo gerado sendo desta forma, com sentidos contrários, quer dizer, campo e força com sentidos contrários. Em síntese, eu tenho que, em qualquer situação que a gente analisou, todas elas, nas 4 situações, sempre quando a carga fonte ela tem um valor menor que zero, eu tenho um campo elétrico que atua no ponto, sendo o campo de atração. Tudo bem? Quando a carga é positiva, esse campo elétrico é sempre de afastamento. Então, na verdade, em função de uma conclusão matemática, uma análise vetorial desse contexto, que vem da lei de Dufay pela atração e repulsão dos corpos, nós constatamos que carga de sinal positivo é uma carga geradora de campo elétrico. Carga de sinal negativo é uma carga receptora de campo elétrico. Tudo bem? Bom, fechando aqui agora esse contexto dessa análise que a gente fez vetorial da orientação do campo elétrico, a gente fecha dessa forma, né? Quando a carga geradora, a carga fonte, for negativa, ou seja, ela for menor que zero, eu tenho que o campo elétrico é de aproximação. Tudo bem? E quando ela for positiva, onde a carga fonte, a carga geradora desse campo, for positiva, ser maior que zero, o campo elétrico é de afastamento. Então, tem uma análise de um ponto P no espaço que sofre a influência dessa carga fonte. No caso dela ser negativa, o campo vem para ela. Uma carga receptora de campo elétrico, ou digamos assim, uma outra forma de falar. Tá? É um campo elétrico de aproximação. Tá? E no caso aqui, quando ela é positiva, é uma carga geradora de campo elétrico. Quer dizer, um campo elétrico de afastamento. Ok? Vamos ficar por aqui hoje. A gente ainda tem mais alguns encontros em relação a esse contexto de campo elétrico. Tem mais coisas para definir, inclusive as próprias formatações, as modelagens. Então, ainda tem mais coisa pela frente, ok? Por hoje a gente fica por aqui. Um abraço. Tudo de bom.